Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo. A gente acabou de apertar o REC aqui e eu tinha que falar alguma coisa. Então, seja lá se é bom dia, boa tarde ou boa noite, seja bem-vindo a mais um momento, uma live e um vídeo do MCA. Hoje nós vamos falar de um tema que eu e Anderson discutimos pouco antes de iniciar a gravação aqui. Eu falei para o Anderson aqui para a gente continuar a nossa discussão ao vivo, para que você possa ver. Né, Anderson? É isso aí. Tudo bom com você, gente? Boa noite, né? Ou bom dia. É interessante porque a gente fala sobre esse tema, todos os dias ele vai acontecer na nossa vida, quer a gente queira, quer não queira. Quando você está consciente para ele, quando você trabalha efetivamente, direta e ativamente nele, você toma conta. É como se você montasse no cavalo, segurasse a rédea do cavalo e você direciona o cavalo. Quando você não faz isso, porque vocês concordam que a nossa vida é uma linha do tempo, como na rede social. Quando você não faz isso, alguém vai fazer por você. E aí é como se alguém subisse no cavalo, segurasse a rédea do cavalo e você fosse na garupa. E a pessoa é grande, a pessoa que está montada ali no cavalo, e ela tapa a tua visão. Você não consegue, você fica tentando assim olhar por cima dos ombros, por um lado, pelo outro, por baixo aqui, mas você não consegue ver bem direito o que vem pela frente. E o que que acontece a partir daí? Você vai simplesmente passando por essa timeline e não consegue ter controle sobre ela. Eu acredito que, se a gente partir para algo ilustrativo sobre o que é o planejamento, que é o nosso tema de hoje, eu acredito que esse exemplo, nem tinha pensado nisso, cara, mas ele veio aqui agora, eu acho que ele define bem o que que é o planejamento e quais são as consequências da ausência dele, né. Exatamente. E eu falei que eu e o Anderson e eu ia discutir isso ao vivo, e eu vou deixar isso para o final aqui da live. A gente pega ali os 2 minutos finais, e eu propus aqui um desafio para o Anderson e ele aceitou. E no final da live a gente fala sobre esse nosso planejamento, que a gente vai ter que se planejar para que esse desafio realmente se concretize, né, Anderson? Mas a gente vai falar sobre isso no final da live. E o tema de hoje é esse: planejamento. E o planejamento tem uma série de vertentes aí, né? Algumas pessoas podem dizer que existe uma apenas, é sentar o bumbum na cadeira e planejar. Bem, pode ser que para algumas pessoas sejam só isso, mas o planejamento envolve muito, muito mais coisas. Envolve ferramentas, envolve estratégias, envolve você ter uma clara certeza de qual é o propósito para que você faça um bom planejamento, envolve você ter ambientes adequados, porque não adianta nada você planejar uma coisa e você está se colocando em ambientes inadequados. Então, envolve uma série de coisas, e cada uma dessas coisas é um tema, sem dúvida nenhuma, de um bate-papo aqui de 30, 40, quem sabe até mais, para que a gente possa esclarecer. Mas hoje a gente vai pegar um tópico apenas, que é o planejamento e o tempo. O tempo em que você tem que planejar isso tudo, né? Em relação ao que você vai fazer no futuro, o que você vai fazer nessa linha do tempo que o Anderson já falou aqui. Então, hoje, a gente vai falar sobre planejamento e o tempo, e aí eu passo a bola para o Anderson para fazer as suas considerações. O planejamento, tem gente que tem dificuldade de planejar a sua semana. O que dirá um tempo, um prazo maior? Maior. Quando você diz assim: "Beleza, onde é que você quer estar? Onde é que você quer estar daqui 20 anos?" Você diz: "Como? 20 anos?" "É, daqui 20 anos, onde é que você quer estar?" "Daqui 10 anos." Todo mundo, todo mundo não, a maioria das pessoas que não tem um planejamento de médio e longo prazo, elas acreditam que o mundo sofre interferências, o mundo sofre influências que ela não consegue controlar, ela não consegue lidar com isso. A ansiedade, ela toma conta, e essas pessoas, elas acreditam que eu não consigo planejar tanto tempo, porque eu não controlo isso. E aí a gente sempre fala do que vem antes. Se a gente pensar lá, vamos olhar que nós temos basicamente 3 fases da vida. Nós temos uma fase, que é a fase da dependência, é quando o indivíduo vem ao mundo e ele é totalmente dependente, dependente ali de um tutor, de um pai, de uma mãe, alguém que cria aquela criança, e aí ele é dependente para tudo, para tomar banho, para comer, para se vestir, para tudo.
O tempo vai evoluindo, essa criança vai crescendo, e aí começa a vir a fase da independência. Opa, já tomo banho sozinho, já me alimento sozinho, vou passando para a fase da adolescência, já começo a olhar o que é que eu vou querer para a minha vida, em termos de carreira, perspectivas, e aí eu começo a ter a minha independência financeira, trabalhar efetivamente. Ok. Só que essa independência, ela não garante a você que eu vou escrever um plano para a minha vida de 5, 10, 15, 20 anos, e esse plano ele vai acontecer conforme eu desenhei. Porque nós, como seres humanos, nós somos criaturas interdependentes. Nós dependemos de outras pessoas, de outros indivíduos para que a vida aconteça. A gente falou, inclusive, sobre isso no outro aspecto mais cedo, né, Miss? Aham. E a interdependência é algo que não é inato. Há pessoas que têm, a maioria das pessoas tem grande dificuldade em trabalhar com times, em delegar, são centralizadoras. Essas pessoas têm dificuldade em se relacionar com outros indivíduos. E para você conseguir planejar qualquer coisa relacionada a médio e longo prazo, e eu estou falando de prazo porque nós falaremos sobre o planejamento aqui hoje No no tempo. aspecto temporal. Então, você precisa passar da fase da independência para a fase da interdependência. A partir do momento que você tem clareza e começa a trabalhar sobre isso, o teu propósito, como o Emerson colocou aqui, ele precisa estar muito claro. Porque o planejamento não é algo que eu faço do hoje para daqui 5, 10, 15 ou 20 anos. Eu faço ele de 20 anos para agora. Eu olho lá para frente e começo a trazer esse planejamento para o tempo presente. Sabe por quê? Você pode dizer assim: ah, eu tenho uma casa dos sonhos, eu tenho uma carreira profissional dos sonhos, eu tenho um casamento que eu idealizo, um tipo de família que eu idealizo. Por quê? Ah, sei lá, eu vi na novela, eu vi num filme, eu vejo a vida do meu vizinho e talvez eu queira isso aqui que ele tem hoje. Eu acho que a vida do meu vizinho é perfeita. E essas pessoas estão buscando sempre referência em outras pessoas ou em outras coisas. Na hora dela sentar aqui e desenhar, ela normalmente toma como perspectiva o outro e esquece de olhar para dentro de si. Esquece de olhar para o que faz sentido para você de fato. E aí é que está o grande problema de você planejar a médio e longo prazo. O teu plano, ele acaba mudando constantemente. E quando ele está mudando com frequência, você vai desanimando, porque você cria um plano, opa, peraí, não é esse não. Vem cá, eu pensei melhor, eu acho que é isso que eu quero. Eu acho que eu repensei e talvez seja esse aqui, o C. Só que do A para o B para o C, já passaram 5 anos. E concretude, ela não existe. Você continua pulando do plano A, B para o C. Sabe por quê? Porque a referência não está dentro de você, ela está no Tá externo. externo. Isso acaba atrapalhando aí. Mas falando aqui sobre planejamento de médio e longo prazo, ele acontece sempre. É importante você ter essa visão de que ele vem lá da frente para o tempo presente e não o contrário. Legal. Anderson, pô, acho que isso aí, gente, grava bem o que o Anderson falou. É o que a gente já falou em outros vídeos. O planejamento ele precisa ser seu. Ele não pode ser com base no outro, desejar a vida do outro, porque você acha legal ou porque a sociedade acha legal. Às vezes é até legal mesmo que o outro vive, só que não é para você. Você talvez não se realize daquela forma. Então, acho que esse primeiro tópico aí do Anderson é muito importante. Um outro tópico que eu discutia hoje, com o Anderson, inclusive, é sobre você fazer as suas metas e perceber a realização delas. O Anderson desenhou uma meta profissional e ele atingiu com louvores. Ele já gravou aqui falando que atingiu a meta do ano, se eu não me engano, meados de setembro, né, Anderson? Meados de Isso, agosto. Ele tinha uma isso. meta para o ano e ele atingiu ela agora, em meados de agosto, início de setembro. E aí, um questionamento, pô, mas essa meta era muito pequena. Não, pelo contrário, era uma meta muito agressiva, de um crescimento que ele já teve muito agressivo no ano passado. Só que ele trabalhou para que isso acontecesse. Eu, por outro lado, eu falava sobre isso hoje, criei uma meta e eu vou abrir aqui, eu gostaria, né, no início do ano, eu gostaria que ao final do ano eu atingisse um resultado. E qual era o resultado? Eu queria que as empresas às quais eu faço parte, elas se autogerissem, que elas pudessem caminhar sem a minha presença.
E olha só, eu escrevi isso no meu planejamento, eu desenhei ali, fiz todo um deadline de como eu alcançaria esse objetivo até o final de 2022. Nos primeiros 6 meses, eu não consegui atingir nenhum dos resultados que eu almejava para aqueles primeiros 6 meses. As empresas dependiam muito de mim, eu era o meu melhor funcionário, eu era o que chegava mais cedo e às vezes o que ficava até tarde ligado no resultado. Só que mudou aqui o mês de agosto, de agosto não, de julho, as coisas começaram a acontecer. Comecei a encontrar as pessoas certas, os processos certos, as ferramentas adequadas, e eu posso dizer que hoje eu já cheguei aí a 60% do meu planejamento. O que eu quero dizer com isso? É que a importância de você ter esse planejamento de 20 anos, focado ali ano a ano, mês a mês, e que você não perca isso de vista. Eu poderia ter desanimado, falei, pô, não cumpri nos primeiros 6 meses, vou chutar o pau da barraca, deixa isso para o ano que vem. Não, eu continuei olhando aonde que eu errei, corrigindo, indo atrás. Tinha coisas que dependiam de mim, tinha coisas que não dependiam de mim, então o que não dependia de mim eu não tinha o que fazer, o que dependia de mim eu continuei trabalhando. E, de repente, olhando para o meu planejamento toda semana, e às vezes esquecia, mas trazia empresas autogeríveis, empresas autogeríveis. Esse era o meu planejamento. E as coisas começaram a acontecer. O que eu quero te dizer com isso? A importância de você ter essa visão de longo prazo e escrever cada passo não significa que o simples fato de você escrever, de você colocar numa planilha, seja lá como você queira fazer, que aquilo virou um passe de mágica e vai acontecer. Eu sou prova disso. Nos primeiros 6 meses não aconteceu. Então, eu sou uma prova de que a persistência ajuda. O Anderson é uma prova disso do sentido contrário. Ele planejou para o ano e ele realizou em 8, 7, 8 meses. Então, as duas coisas podem acontecer. Sabe, a única coisa que não pode acontecer é ser fruto do acaso ou da sorte. O que o Anderson fez em 2020, ele repetiu em 2021, ano de pandemia, e repetiu em 2022 e superou. Os meus planejamentos foram muito parecidos, tá? Eu citei só o desse ano. O que não pode acontecer é ser fruto do acaso. Aconteceu e você fala, não, eu sou bom nisso. Você só é bom nisso se você puder repetir isso ano após ano, com um bom planejamento. Se aconteceu sem você planejar, é obra do acaso. E se você planejou e não aconteceu, não desista. Visite lá o seu planejamento, veja onde você errou, corrige e continua. E acredite, o planejamento é a base, escrever o que você quer é a base para você conseguir chegar onde você precisa. Perfeito. E essa coisa da carreira, né, do negócio, ele é um pilar dentro de um planejamento macro. Porque o planejamento, ele é sempre nada mais é do que você usar uma capacidade que só o ser humano tem. Inclusive está postado no Stories isso hoje, eu coloquei lá. O ser humano, o que difere ele dos animais é que nós temos a capacidade de refletir sobre aquilo que nós estamos pensando. Então, quando eu penso, quando eu estou sentindo algo, quando eu estou olhando para a minha vida, quando eu estou olhando para determinado momento, eu estou fazendo uma reflexão sobre o pensamento. A metaconsciência. Esse é um dos fatores que nos difere dos animais. E um segundo fator é a imaginação. É eu poder olhar para coisas que não aconteceram. O futuro, ele é incerto. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 30 segundos. Nós estamos aqui gravando essa live, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 30 segundos. Porém, quando você tem algo desenhado e está entregando nesse desenho o que depende de você, pode ter certeza que o que não depende, o universo vai conspirar para que isso contribua dentro do que você planejou para acontecer. Quando você não tem nada, você está dizendo, primeiro, para o teu subconsciente, isso não é importante, não é relevante para mim, então eu não preciso que você me ajude ou contribua nisso. E segundo, o universo ele vai estar se lixando para você, porque não há algo claro, algo concreto em que ele possa dizer: opa, esse cara está fazendo a parte dele aí. Eu estou olhando aqui para todo mundo, tem uma. É muita gente, mas ele diz assim: eu estou olhando para esse cara aqui, aquele ali, aquele outro. Opa, eles estão um pouquinho na frente. Por quê? Porque eles sabem o que querem. Porque eles sabem onde querem chegar. Porque eles construíram e desenvolveram algo
para poder chegar lá. Opa, tem alguma coisa aqui nesse plano que não vai poder acontecer. Opa, isso aqui que ele colocou não vai rolar. Mas eu posso dizer aqui que 80% está bem direcionado. Vou dar uma força aqui, vou dar uma ajuda. Isso aqui sou eu imaginando o que o universo, a força maior, o subconsciente, aquilo que você acredite, faz quando está olhando ali para o que você desenhou. Gente, se você não consegue planejar, tem gente que tem dificuldade de planejar o diabo do dia, cara. O dia, o dia. Tem gente que começa o dia exatamente de hoje como foi o de ontem e ele não consegue saber o que tem para fazer nesse dia. E uma dica para você: você não tenta mudar da água para o vinho e sair do zero. Tô perdido aqui, não sei para onde eu vou. Para isso que Emerson e eu já temos aí avançado e construído. Começa com uma coisa, uma dica. 3 coisas. Pensa em 3 coisas que você gostaria de realizar para o teu dia. Depois, primeiro, começa pensando em 3 coisas que você quer realizar para a tua semana. Depois, em 3 coisas que você quer realizar para o seu dia. Essa é aquela mesma sensação que tem no livro Arrume a Sua Cama. Eu até já falei sobre ele aqui em algum momento, em que um cara lá um Navy SEAL lá da Marinha lá dos Estados Unidos, ele fala que primeira coisa, quando você acordar, arrume a sua cama, porque se nada mais der certo no seu dia, quando você voltar para casa e ver a tua cama arrumada e ela foi feita por você, essa sensação de realização você vai ter. E aí o teu subconsciente diz para você: opa, cara, você conquistou alguma coisa hoje. E você vai com esse sentimento imbuído disso para o dia seguinte fazer com que ele se reverta. Então, começa pensando em 3 coisas que você quer que aconteça para essa semana. Eu vou trabalhar nesses 3 pontos para que, ao final da semana, eu tenha isso concluído. Quando você tem um propósito, um sentido, e propósito é aquele sentido de Ikigai, né? Algo que eu sei fazer bem, que eu reúno competência, que eu reúno habilidade, ou sei fazer mais ou menos, mas se eu estudar um pouquinho, eu consigo melhorar isso. Isso contribui na vida de outras pessoas e eu posso viver a minha vida a partir desse objetivo, porque isso me gera renda, inclusive, e me permite viver desse propósito. Beleza, você encontrou o seu propósito. Quando você olha para 20 anos, você diz assim, beleza, com esse propósito aqui, quem é a pessoa que eu quero me tornar daqui 20 anos? Opa, eu quero morar no lugar tal, eu quero ser tal referência, eu quero deixar tal legado. Pode parecer bobagem, papo de coach, isso que a gente está falando, mas você vai perceber com muito pouco tempo que vai fazer total sentido para a sua vida. Principalmente se você está patinando aí há muitos anos já e está percebendo que a vida não avança, que você não consegue sair do lugar em que se encontrava 5 anos atrás. Não houve evolução. E o sul-americano, né? Tem uma pesquisa, inclusive, que mostra isso, que o sul-americano ele está sempre colocando a sua expectativa na política ou em outras pessoas. A culpa é sempre do outro. Eu nunca assumo a minha responsabilidade. E aí, quando você vai trazendo isso, aí você olha, beleza, eu quero ter isso aqui, esse é o retrato, esse é o desenho. Trabalhando onde eu estou trabalhando hoje, eu vou chegar lá. Tendo a rotina que eu tenho todos os dias, eu vou me tornar essa pessoa. Estando no relacionamento que eu estou, ou no modo como o relacionamento se encontra, eu consigo chegar no nível que eu desejo daqui a 20 anos. Opa, acender uma luzinha amarela. Talvez não. Então, ok, desenha esses 20 anos, e aí você volta um pouquinho. 15 anos, beleza. Para que 20 anos seja essa fotografia, qual é a fotografia que tem que estar acontecendo em 15 anos? E aí, gente, isso não é um negócio que você senta aqui e em 2 horas você vai fazer, não. Você vai rabiscar muito, você vai pegar várias folhinhas de rascunho, você vai sentar, se você é casado ou casada, você vai sentar com teu marido, com tua esposa, e vocês vão colocar isso aqui na mesa no final de semana, prepara a pipoca, prepara uma música, porra, é legal que isso é uma coisa que, fazendo ali em casal, fazendo ali em família, é um negócio que motiva, vocês começam a visualizar futuro, cara, é muito bacana isso. E vocês começam a enxergar vocês chegando em lugares que talvez vocês tivessem visto outras pessoas chegando e acreditando que para vocês isso era impossível. Quando você faz essa olhar para frente e vindo para o momento presente, é como se você tivesse colocando aquele sonho que todo mundo diz: ah, mas isso é muito devaneio, olha onde você mora, olha onde você está. E quem aqui não conhece a história de alguém que era um Zé Ninguém, um Zé Mané, era um cara que estava ali que tinha tudo para dar errado.
e se tornou uma pessoa de grande sucesso. Tem inúmeras histórias dessas aí. Se você pesquisar aí no Google e YouTube, você vai achar um monte de história dessa. E aí, essas pessoas, elas deram certo porque em algum momento elas souberam o que elas queriam da vida. Então faz isso, rascunha. Qual é a fotografia que eu quero para 15 anos? Qual é a fotografia que tem que estar acontecendo em 10 anos? Qual é a fotografia de 5 anos? Qual é a fotografia de 3 e daqui 1 ano? E você vai ver que tudo está conectado. Quando você chegar nesse 1 ano, aí você vai pensar, beleza, o que é que eu tenho que fazer todos os meses? O que é que eu tenho que fazer todas as semanas? O que é que eu tenho que fazer todos os dias? E a gente falou na aula anterior aqui, no nosso papo anterior, vocês vão resgatar o vídeo, nós falamos aqui exatamente sobre isso. Como é que a gente organiza, como é que a gente chega no ponto de dizer, beleza, o que é que eu tenho que repetir, repetir e repetir, que é o tal do negócio que forma o tal do hábito, para que isso se torne um hábito. E a gente já entendeu aqui, já falou para vocês que a excelência só vem com a repetição. Então é aquilo que você faz todos os dias, aquela coisinha que parece sem importância. Ir para um treino na academia, ler 10 páginas de um livro, fazer uma pequena meditação, tomar uma água com limão, essa pequena coisa que você faz todos os dias que vai mover a engrenagem daqueles 20 anos lá na frente. É isso aí. O Anderson falou uma coisa aí no discurso, é você dividir com a família ou dividir com outras pessoas o Falar seu discurso não, planejamento. Emerson, não parece que eu falo muito, cara. É, você dividir com outras pessoas, você tem o primeiro, é a questão do dividir mesmo, é outras pessoas participando desse projeto junto com você e você participando do projeto junto com outras pessoas, né? Elas participando do seu, você podendo participar junto do delas. Se for algo que você pode construir em família, porque pode ser que seja uma coisa individual. Mas o fato de você fazer isso com mais alguém dá um senso também de responsabilidade, de prestação de conta. Você está se comprometendo com aquela pessoa a fazer mais a respeito do seu planejamento. Isso também é muito importante. E uma coisa que eu acho fundamental, e eu digo a vocês, por muito tempo eu errei nisso, e depois eu mudei a minha mentalidade e faz total sentido para mim, é que a gente, quando planeja, a gente olha o resultado. Então a gente planeja lá 1 ano de sua vida, 5 anos da sua vida, 10 anos da sua vida. Daqui a 10 anos você quer estar milionário. Exemplo. Então a gente foca tanto no ser milionário daqui a 10 anos, a gente foca tanto em ter um corpo sarado daqui a 1 ano, 2 anos, a gente foca tanto em tantas coisas, mas não é o jeito certo de executar o planejamento. Não é focar na chegada, é focar em cada passo do caminho, que é a repetição que o Anderson acabou de falar. Você tem que ser apaixonado pelo processo, pela repetição do processo. Se eu quero ficar forte, eu tenho que ir todo dia para a academia e levantar uma quantidade de peso e uma quantidade de repetição todos os dias. Eu não tenho como ir na academia um dia no início, que eu planejei, e daqui a 1 ano voltar de novo para a academia e achar que eu estou forte. Não, eu vou ter que fazer o processo. Então, o foco no planejamento, logo que você faz o planejamento e vai para a execução, não é na linha de chegada, é em cada passo do caminho. E você tem que ter isso muito claro na sua mente, que o seu foco não está daqui a 20 anos. Pô, daqui a 20 anos é onde você quer estar, mas o seu foco, quando a gente fala de tempo, é exatamente esse o segredo. É você pensar em 20 anos, pensar em 15, 10, em 5, em um mês e pensar no dia. O que eu tenho que fazer nesse dia? E o seu foco é aproveitar aquele dia. O que você tem que fazer amanhã? O que você não fez ontem, por exemplo, é passado ou é futuro. Foca no que você tem que fazer naquele dia. Porque provavelmente você focando nas suas atividades diárias, você vai ter muito mais êxito na realização do seu planejamento e muito mais êxito na onde você vai chegar, que é a linha de chegada do seu planejamento. Então, durante algum tempo, eu queria alguma coisa, eu planejava, mas o meu foco estava sempre na chegada. Pô, mas não estou chegando, não estou chegando. E eu esquecia todo o processo que vem antes da chegada. Quando eu aprendi que o foco não é na chegada, a chegada é consequência, e eu focava no dia a dia, na recepção do dia a dia, no que eu tinha que comer, no que eu tinha que ler, no trabalho que eu tinha que entregar, na pessoa que eu tinha que conversar. Eu focava nessas coisas, por incrível que pareça.
a chegada até era abreviada, eu chegava mais rápido em alguns objetivos do que aquele tempo que eu tinha estipulado anteriormente. É o exemplo do Anderson. O Anderson tinha uma meta para o ano, e eu sei disso porque eu acompanho, a gente sempre se fala. Ele focou tanto na execução e ele foi melhorando a execução que quando ele viu, pô, já bati a minha meta muito antes. Não que ele estava só focando na chegada. A chegada se antecipou porque ele focou no processo. A mesma coisa acontece comigo. Eu estava focado no processo, mas existiam variáveis que não dependiam de mim e eu não deixei de focar no processo. Quando eu menos esperava, as variáveis se encaixaram e a coisa aconteceu. Por quê? Eu não deixei de fazer aquilo que dependia de mim em detrimento daquilo que dependia das outras pessoas. Pensa sobre isso que vai fazer total diferença no seu planejamento, na sua execução e na sua chegada. E uma coisa que é importante, eu acho que para deixar bem claro aqui, para finalizar, o que o Emerson tem de objetivo, ele em várias coisas se confunde com o que eu tenho de objetivo. Mas coisas que são importantes para o Emerson, talvez não sejam importantes para mim, e vice-versa. Talvez um lugar que o Emerson queira conhecer, ir com a família dele, viajar, talvez um outro negócio que ele sonha em ter lá na frente na vida, talvez isso seja diferente e não há problema nenhum nisso. Você tem que olhar para a tua jornada, para o teu caminho. Então, por exemplo, você vê alguém que, pô, essa pessoa ela tem o carro X, YZ, tem um Jaguar ferrado ali e tal. Pô, eu acho que sucesso é isso aí. Pô, mas peraí, cara, qual o sentido que esse tipo de carro tem para você? Ele pode, de repente você pode ter um Palio na garagem e aquele Palio ele resolve o teu propósito, porque o teu propósito maior não é ter um carrão, é poder viajar e conhecer o mundo. Talvez seja isso. E você não tem interesse nenhum em ter um Jaguar, um Urus na garagem. Então, o que vale para o outro não necessariamente vale para você. Olha para a sua jornada, o que, que vai te dar aquela sensação de realização e dizer assim, porra, cheguei onde eu queria, me tornei a pessoa que eu desejava ser, e não o que alguém disse que eu deveria ser, ou que outras pessoas são, e eu olhei, foquei naquilo ali e disse, eu quero ser isso aí. Calma, né? Calma, olha sempre para dentro, olha para a sua jornada. Esse caminho é sempre um caminho de você com você mesmo. Quando você mira em outras pessoas, a sua chance de frustração e de decepção ela é muito grande. Ela pode ser tão grande a ponto de você desistir do seu plano, porque você vai ter sempre um gap grande, talvez, de alguém que já está a muitos passos lá na frente de você. E esse gap, talvez, ele vá aumentando cada vez mais e isso vá te desanimando. Isso vai te dando a sensação de que você está ficando para trás, e aí é melhor fazer, como o Emerson disse, chutar o pau da barraca, né? Mas essa não é a intenção. A jornada é sua. Vem lá do futuro para o momento presente. Lembra que a foto de daqui 20 anos, lá naquela foto, se você ampliar, usar a lupa e aquela lente de aumento, você vai perceber que uma coisinha que você está fazendo hoje de 30 minutos no seu dia, ela vai estar lá num quadro daquela foto de 20 anos. Estampada. Foi isso aí. E eu e o Anderson começamos a live aqui falando sobre um desafio, né? Mas antes de falar sobre isso, deixar bem claro aqui, tá, gente? O planejamento, ele é muito extenso e tem várias vertentes. A gente falou de uma vertente hoje aqui, que foi a vertente do tempo, tá? Não pense que isso é tudo. Isso é uma parte, mas uma parte extremamente importante para que você possa fazer um planejamento bem feito e uma execução bem feita também. Se você assistiu esse vídeo até aqui, provavelmente você já está acima da média aí das pessoas que não sabem nem o que é planejamento ou acham que planejamento é só colocar no papel. Se você assistiu até aqui, você sabe muito mais do que essas pessoas fazendo um planejamento de trás para frente, pensando a curto, médio e longo prazo, tá? E outra coisa que influencia é sobre o que eu e o Anderson estávamos falando aqui antes. O Anderson falou aqui para a gente fazer o caminho de Santiago de Compostela, que era uma viagem, né, uma peregrinação andando ali pelo norte da França, Espanha, Portugal, aquela redondeza. E eu, Anderson, acho que a gente tem que dar o exemplo. Não dá para tomar decisões de planejamento pautados na emoção. Eu não acho que seria prudente a gente se comprometer emocionalmente aqui para um negócio como esse. O que você acha? Ah, cara, eu acho que sim.
Quando você se compromete publicamente, você está declarando que aquele compromisso ali, ele de fato é relevante e importante para você. Quando você se compromete publicamente, você vai ter com você mesmo o dobro do comprometimento que você teria se essa mensagem ficasse apenas com você. Cara, eu acredito que vale fazer o desafio, acredito que Vale. vale deixar ele estabelecido. E vou te falar, se a gente não conseguir o Santiago de Compostela, a gente pega o litoral do Nordeste e faz Do uma Nordeste caminhada pela praia da Bahia ao Ceará. ao Dá na mesma. Ceará. Dá, né? Levam uns colchonetes, levam uma É, barraca. isso. Então, pronto, compromisso feito 2024. A gente faz os stories aí da nossa peregrinação, seja em Santiago de Compostela ou pelas praias do Nordeste. É isso aí, perfeito. Fechou. Gente, um grande abraço. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Compartilha, curte, se inscreve no nosso canal do YouTube. Isso é muito importante, porque o YouTube entende que quanto mais inscrito e quanto mais likes você dá, esse conteúdo é relevante e ele entrega para muito mais pessoas, tá bom? Ficamos por aqui. Um grande abraço para você. Valeu, gente. Um abraço, até o próximo.